a gente vai entender sobre colesterol. Eu estou recebendo o doutor Pedro Rubens aqui, que é cardiologista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Doutor, falando sobre esse assunto que é relevante e importante, porque a gente tem visto hoje um número crescente de pessoas com problemas de colesterol, até muitos jovens e crianças. Antes da gente entender até o que é exatamente o colesterol bom e colesterol ruim, queria começar te perguntando, doutor, os nossos hábitos estão ligados a isso? Estão. A gente precisa até para começar uma conversa realmente pensar que uma parte do colesterol que a gente tem, ele é provindo da alimentação e uma parte, às vezes, pode ter uma origem genética, que vai fazer ele aumentar. Mas a parte da alimentação, pelos nossos hábitos, se não tiver um cuidado adequado, a gente tem um risco maior de ter um colesterol alto. Doutor, explica para nós, então, o que é isso que a gente ouve falar de colesterol bom e colesterol ruim? O que é o colesterol? O colesterol é uma molécula que é produzida no nosso corpo, que tem efeitos benéficos para o nosso corpo, que são efeitos Ele é presente em todas as membranas das células, ele tem funções na produção de hormônios, esses hormônios que são a progesterona, a testosterona, e além disso de produzir a bile. Então ele tem funções no nosso corpo, então ele é importante. Dentro desse hormônio, dentro desse colesterol que é importante, a gente tem a parte de colesterol boa e ruim, que precisa ter um equilíbrio disso. O colesterol ele não pode estar nem muito alto nem muito baixo, porque ele tem a sua utilidade. Dentro disso, desse colesterol bom e ruim, basicamente a gente fala que o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. O ruim que tem potencial de trazer um prejuízo para o nosso corpo, de ter aquele acúmulo de placa, de gordura nas artérias e aí levar a consequências de problemas cardiovasculares. Doutor, o senhor explica para nós, então, que tem sim a carga genética e a gente já sabe disso, mas também tem a questão da alimentação. Alguém que tem, de repente, a família, vem com pessoas da família com problema de colesterol, se cuidar da alimentação pode estar prevenindo? Pode. Infelizmente, às vezes a gente tem essa carga genética, né, de ter uma alteração genética que vai fazer nosso corpo, a gente ter uma predisposição maior a ter um colesterol alto. Perfeito. Então, se tiver essa alteração genética, o nosso colesterol tende a ser um pouco mais alto. Mas com as medidas alimentares e com atividade física, a gente consegue manter esse colesterol mais controlado, mais reduzido e diminuindo o risco cardiovascular. Então, a alimentação, sim, é importante. Em alguns casos, mesmo com a alimentação e atividade física, a gente vai ter um colesterol mais alto, que são os casos mais graves, e aí às vezes é necessário medicação, mas boa parte desses pacientes com uma alimentação e com uma atividade física adequada conseguem controlar mesmo nos pacientes que têm uma alteração genética de colesterol. Doutor, os dados apontam que mais de metade da nossa população aqui brasileira tem pelo menos algum tipo de sobrepeso. A população tem um número muito grande de obesos, inclusive, como eu falei aqui no começo do programa, crianças, adolescentes já dentro desses índices. Pessoas que acabam desenvolvendo problemas de colesterol, desse colesterol alto, muito grande. Isso também tem relação à obesidade, o sobrepeso pode ser um fator de risco para o colesterol e, consequentemente, para problemas cardiovasculares? Pode sim. Porque o sobrepeso, a obesidade, o sobrepeso, ele está diretamente relacionado com a alimentação. E a alimentação, quando a gente tem uma alimentação inadequada, que vai fazer, na maior parte das vezes, aumentar o peso, consequentemente vai elevar o colesterol. Então, desde a infância, às vezes pelos hábitos de vida que a gente tem alimentar, se não tiver uma educação desde a infância, esses pacientes que têm essa obesidade, ele vai ter um risco maior cardiovascular. Porque o que fez chegar nesses graus de sobrepeso foi uma alimentação provavelmente inadequada. E nessa alimentação que é inadequada, consequentemente o colesterol dessas pessoas tendem a estar mais alto. Doutora, eu estou acompanhando aqui as pessoas mandando mensagens. Se você tem perguntas sobre o tema, você pode tanto entrar no meu Instagram ou na minha fanpage, que estão passando aí para vocês, ou ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Eu estou acompanhando aqui o que vocês estão enviando, daqui a pouco eu faço todas as perguntas ao doutor. Doutor, eu gostaria de voltar agora para entender quais são os alimentos que são mais prejudiciais, que trazem mais riscos para o colesterol alto. Prejudiciais, principalmente as carnes vermelhas, mais relacionado com as carnes
vamos dizer, aquelas carnes gordas que têm gorduras de uma maneira geral, peles de aves também, alguns tipos de óleo, os produtos industrializados de uma maneira geral, esses que são condimentados, eles têm um teor normalmente lipídico de gordura, que é uma gordura que não faz bem, alto, e leite integral, alguns derivados normalmente de gordura animal. Esses são os que têm potencial de aumentar o colesterol ruim. Doutora, eu já vou para os alimentos que podem ajudar ou equilibrar com o colesterol bom, mas é inevitável fazer uma pergunta nesse momento. Há algum tempo houve em alta, e ainda algumas pessoas fazem, uma dieta que promete ser milagrosa e a pessoa emagrece muito rápido, daí você tira carboidrato, daí você pode comer todo o resto, e aí tem indicação de, por exemplo, você poder comer quantos bacons você quiser, o tanto de carne vermelha que você quiser, você come a proteína do jeito que você quiser, o ovo, que a gente sabe que é muito importante, que é sim um protagonista hoje, mas ainda assim, em que quantidade é a minha pergunta? Essas alimentações que restringem totalmente o carboidrato, prometendo até mesmo um emagrecimento, mas que ressaltam a utilização muito grande da proteína, podem ser preocupantes? Exatamente, depende do tipo de proteína que vai comer. O equilíbrio entre o carboidrato, a proteína, os legumes, ele é importante nesse contexto. As dietas, às vezes, algumas que são mais radicais, né, eu particularmente não sou a favor, a gente precisa ter realmente um equilíbrio. O carboidrato, dependendo do tipo de carboidrato que você ingere, ele tem também um teor lipídico alto, que vai ter um potencial de aumentar o nosso colesterol. E essas proteínas também, e se a gente for puxar para bacon e outras coisas. Dentro disso, assim, a gente tendo um equilíbrio, você pode ter espaço, às vezes, até para comer. Às vezes uma proteína que seja um pouco mais gordurosa, mas puxando para a parte de atividade física, que você vai ter que ter um equilíbrio com uma atividade física onde vai ter essa queima também dessa gordura, e de uma certa forma desse colesterol junto, né? Mas acho que o equilíbrio é importante, resumindo. Quer dizer, zero nada, né? Esse negócio a menos que seja uma proposta específica acompanhada por um médico, você pode baixar até o carboidrato, ou uma pessoa que escolhe se tornar vegetariana precisa de um acompanhamento, porque zerar, seja uma coisa ou a outra, o corpo vai sentir necessidade, né? Todos os alimentos eles têm seu benefício, né? Sabendo usar da maneira adequada, e cada paciente é individual, ele tem suas peculiaridades. Então, realmente a consulta com um médico, com um nutricionista, realmente vai ajudar a saber o que cada um precisa, qual a necessidade de cada um. Então, tomar cuidado, né? Doutor, existem alimentos que ajudam a baixa do colesterol ou a melhora do colesterol bom? Existe. Principalmente a parte relacionado com a parte vegetal, no caso. Então, alguns alimentos, algumas sementes têm essa possibilidade de ajudar, castanha, nozes, o azeite, o extra virgem, ele tem esse potencial também. Alguns peixes, salmão, atum, esses alimentos, eles têm, principalmente os que têm ômega 3 alto, e assim, a parte principalmente de sementes e castanha, nozes, esse tipo de coisa, eles têm um potencial de baixar o colesterol ruim e às vezes até aumentar o colesterol bom, que é uma coisa que é difícil de acontecer, mas eles têm esse potencial. Quero agradecer as mensagens que estão chegando, entre elas a Adriana Silva, que está parabenizando o programa, e a nossa entrevista. Obrigada, Adriana. Eu quero complementar com uma pergunta, doutora, aproveitando algo que o senhor citou para nós agora há pouco, que é a atividade física. Qual que é a importância dela nesse processo aí de ajuda ao colesterol? Se tivesse um ponto aí para... O paciente, quando ele chega no consultório e tem um colesterol alto, acho que a primeira medida que a gente precisa ter normalmente é uma reeducação geral, né? E aí dentro disso, lógico que tem alimentação, mas a atividade física é importante. E a atividade física é um ponto que, se conseguir ter uma habitualidade de fazer uma atividade, a chance de esse paciente ter um colesterol alto é pequena, porque toda a caloria que é presente nessa alimentação, às vezes que a gente foge um pouco, você consegue na atividade física perder, né? Então a atividade física para todos é recomendada e deve ser feita.
com certeza vai melhorar a parte de colesterol, de circulação, diminuindo o risco cardiovascular. É um dos pilares para controlar o colesterol dos mais importantes. Doutor, quais os perigos de um colesterol muito alto? O colesterol, dentro daquele colesterol bom e ruim que a gente conversou, o colesterol ruim, que é o LDL, ele tem até umas porções dele que tem uma parte benéfica, mas assim, de uma maneira geral, o LDL é o colesterol ruim. Ele tem essa propriedade por ele ter uma tendência a acumular nas artérias. E esse acúmulo nas artérias diminui, estreita a passagem de sangue dentro dos vasos e aí, consequentemente, pode levar o paciente no coração a um infarto, na cabeça ter um AVC, que é o acidente vascular encefálico, às vezes alguns casos de trombose, por acúmulo de placa de gordura nas artérias, fazendo com que obstrua, limite o fluxo de sangue dentro e aí quando obstrui esse vaso você tem um infarto, tem um AVC. Então essa é a importância do colesterol, de manter ele controlado. Doutora, uma pessoa jovem que de repente não faz o acompanhamento, que tem às vezes agregado o fator de ter a questão genética e ainda por cima comer errado, uma pessoa de 30, 35, 40 anos, que além de tudo não vai ao médico, não faz o acompanhamento e nem sabe que está com colesterol alto, pode sofrer um desses problemas que o senhor cita para nós, como um AVC ou até mesmo um infarto? Pode às vezes até ter um problema desse maior, até precoce. O fator hereditário você já carrega uma predisposição maior a ter um problema. Se tiver mais um fator de risco, que às vezes são os hábitos alimentares, o sedentarismo, um colesterol mais alto, quanto mais fatores de risco a gente tiver, maior é o risco de ter uma complicação maior, que é um infarto, um AVC, e isso a gente vê cada vez mais frequente em população de mais jovens. Então esse cuidado cada vez mais precoce é importante. Então fazer um combinado de alimentação e atividade física desde jovem, isso é importante, ainda mais se a gente tem um histórico familiar de problema cardiovascular, como infarto, AVC na família. Esses pacientes precisam ter um acompanhamento ainda mais cedo, mais precoce, para poder prevenir e cuidar desses fatores de risco. A partir de que idade é importante fazer esses exames, doutor? Olha, se tem um histórico familiar tanto de colesterol, na infância já pode ter uma consulta já para poder saber se tem um diagnóstico de um colesterol de origem genética ou não, se tem na família. Se pensar em risco cardiovascular de uma maneira geral, quando os pais têm problemas de infarto, o homem abaixo de 55 anos, a mulher abaixo de 65 anos, então se o pai ou a mãe teve um infarto, um problema cardiológico numa idade mais cedo, mais precoce, daí já tem também indicação de o filho, no caso, já procurar o especialista, o cardiologista, nesse caso, para poder fazer um acompanhamento e um check-up e procurar saber se ele tem um risco também aumentado de ter problema cardiológico. Isso assim, abaixo dos 40 anos já pode começar a procurar. Doutor, uma pergunta que chegou para nós é a respeito dos peixes. O senhor citou o ômega 3, a gente sabe de alguns peixes como salmão, até mesmo a sardinha, que contém ômega 3. A gente falou aqui de algumas oleaginosas, mas falando especificamente a respeito do peixe, é uma boa utilização também? Para esse equilíbrio? É o que a gente conversou de equilíbrio também, né? O peixe, o salmão, o atum, a sardinha, eles têm uma quantidade, o atum principalmente, de ômega 3, que tem esse efeito benéfico que é difícil até a gente conseguir aumentar o colesterol bom. E eles às vezes têm até esse efeito benéfico de aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim. Então vale a pena sim ser usado, mas também moderado. Não é uma alimentação que precisa ser feita também todos os dias, comer peixe, que não vai também ter um resultado. Descobri isso, agora quero comer peixe toda hora, não adianta, né? Não precisa. Doutor, vamos entender um pouco sobre o tratamento, uma vez que a pessoa é diagnosticada com problemas de colesterol. Em alguns casos é necessário medicamento também, então mudança da alimentação, como a gente falou, e atividade física. E o que mais? A princípio, se o paciente chega, são esses dois pontos que a gente tenta controlar antes de iniciar a medicação. Sempre a medicação, lógico que em alguns casos são necessários, mas se a gente consegue controlar os hábitos, melhor. Quando mesmo nos pacientes que têm às vezes alguma coisa de alteração genética que mesmo com alimentação, atividade física, às vezes não resolva, ou ele tem uma limitação para atividade física e não consiga praticar,
ele vai ter um colesterol mais alto. Em alguns casos, realmente não tem jeito, a gente precisa iniciar as medicações. E as medicações a gente tem até fitoterápicos, mas a maior parte são os remédios que são consideradas estatinas, que são os remédios que controlam o colesterol, que tem um efeito potente aí de poder controlar e diminuir o colesterol. Doutor, pensando ainda nessa questão da alteração do corpo da gente, é natural que haja uma mudança no colesterol com o passar dos anos? Olha, a gente tem uma tendência também, porque assim, o nosso colesterol também ele é produzido endógeno, né, pelo nosso corpo, pelo fígado. Então essa produção normalmente pode ter às vezes algum descontrole durante a nossa vida, e também nosso metabolismo ele vai mudando conforme vai passando os anos. Nosso metabolismo, conforme vai passando a idade, ele tende a ficar um pouco mais lento. Então, às vezes, a metabolização do colesterol, a absorção, isso daí pode ter algumas variações, e conforme for passando o tempo, a chance de você aumentar o colesterol existe, principalmente pelo nosso metabolismo, conforme vai passando a idade, que vai diminuindo. Doutor, uma pessoa que já teve algum problema como esse que o senhor citou, por exemplo, um infarto, de maneira às vezes precoce, com menos de 40 anos, independente da questão genética, mas com muita relação ao fator comportamental, então não pratica atividade física e não come corretamente. Perfeito. O que muda na vida dessa pessoa depois disso? Muda bastante. Às vezes, depois que tem um problema cardiológico mais importante, eles acabam mudando realmente o estilo de vida pelo choque que toma com a situação, né? Mas realmente é uma mudança total. Ele vai ter que ter um condicionamento de atividade física, de alimentação, e às vezes vai ser acompanhado de medicação aí para manter um colesterol controlado, provavelmente pelo resto da vida, porque a meta de colesterol no paciente que tem fator de risco ou que já é um paciente considerado de alto risco, que nem o paciente que já teve um infarto, a nossa meta de colesterol é muito mais rigorosa. A gente precisa ter um colesterol muito mais controlado do que uma pessoa que não tem fator de risco, que tem uma vida saudável, que não é hipertenso, diabético ou tabagista, enfim. Esses pacientes que têm fator de risco, os que têm fatores, a gente precisa ser mais rigoroso no controle do colesterol. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Quem quiser entrar em contato, o site www.clinicasecam.com, tem o telefone 0 operadora 11 3744 1374 e também o e-mail pedrorubenspereira@yahoo.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutor, e uma ótima tarde. Boa tarde.